Bom dia, meu amigo e minha amiga. Sejam todos bem-vindos ao Devocional de Fé, o nosso podcast diário onde meditamos na Bíblia, a palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar em mais uma parábola proposta por Jesus. Inclusive, meus queridos, essa é a nossa última parábola da nossa série onde estamos meditando sobre as parábolas de Jesus. Nesses últimos dias, nós meditamos em 32 parábolas e eu parabenizo você que tem estado conosco todos esses dias, acompanhando e aprendendo a partir das parábolas de Jesus. Eu deixei por último uma parábola que para mim ela é muito preciosa, porque ela tem um significado bastante profundo. Ela fala sobre salvação, ela fala sobre fé, ela fala sobre eternidade, e é a parábola chamada O Rico e o Lázaro. Então nós vamos meditar nesta parábola, e eu começo dizendo que muitos classificam esta passagem da Bíblia, esta fala de Jesus, como uma parábola. Mas a Bíblia, em lugar algum, diz que é uma parábola, porque muitas vezes se dizia, quando Jesus começa a contar uma parábola, diz assim: e Jesus lhes disse uma parábola. E no caso desta história, em lugar algum a Bíblia diz ser uma parábola. Então não há nenhuma expressão dizendo Jesus disse uma parábola. E nem o próprio Jesus fala deixando claro se é uma história verídica ou se é uma parábola. Porque uma parábola, como nós vimos, é algo do dia a dia, é uma história que se conta, né, que pode sim ter um fundo de realidade, mas o mais importante é a figura que ela tem, que traz uma representação de algo mais importante. E aqui nesta história pode se tratar sim de uma história real, porque inclusive Jesus dá o nome de um personagem. Em nenhuma parábola Jesus deu o nome de nenhum personagem. Por isso que eu deixei essa por último, porque ela pode ser uma parábola e ela tem um peso de parábola, porque ela traz uma história da qual nós todos podemos tirar uma lição. Então ela tem um peso de parábola, mas eu quero que você pense na seriedade dessas palavras, porque certamente trata-se de uma história real, de personagens reais. E devemos nós pensar que de certa forma um dia todos nós estaremos nesta condição, em um desses lugares aonde um destes dois personagens está eternamente, o rico e o Lázaro. Vamos então meditar, vamos ler o texto, está em Lucas capítulo 16, do versículo 19 em diante. E disse Jesus: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, de feridas, que jazia à porta da casa daquele homem rico e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Então veja o que acontece no versículo 22. Os dois morreram e o mendigo foi levado pelos anjos para o céu. O seio de Abraão é o lugar onde estão, aqueles que são salvos. É chamado na Bíblia seio de Abraão, o lugar onde está Abraão e todos os que são salvos pela fé. Abraão é o pai da fé.
E o rico, porém, ao morrer, foi sepultado. E agora o versículo 23 diz aonde ele está. No inferno, estando ele em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse o rico: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Então, clamando, ele disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente recebeu os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu está em tormentos. E além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para o lado de vocês não podem, e os que querem passar de lá para cá também não. Então replicou o homem que era rico: Pai, eu te imploro que mande Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho ainda 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também eles para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, que ouçam. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles se arrependerão. Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Oh, que parábola, que história forte essa que Jesus nos conta. E ela tem um significado muito importante. Primeiro, de que devemos ouvir a palavra de Deus. A Bíblia fala sobre Moisés e os profetas aqui. E Moisés e os profetas é a forma que o povo de Israel chamava a Bíblia. Porque a primeira parte da Bíblia foi escrita por Moisés e a segunda parte pelos profetas. A Bíblia que eles tinham naquela época, ela era chamada de Moisés e os profetas. E quando Jesus traz essa história, ele começa trazendo um contraste. Ele começa trazendo aquilo que há de mais agradável aos olhos humanos aqui nesta terra, na pessoa de um homem. Toda riqueza, toda pompa, regalo, festas. Um homem vivia de uma forma formidável nessa terra. Feliz, satisfeito, cheio de luxo, de riqueza, de comida boa, de bebida, de festas. Já um outro homem vivia numa condição miserável, deplorável, sem comida, com feridas no corpo todo, e os cães lambiam as suas feridas. Porém, é interessante que o rico, Jesus não diz o nome dele. Mas o mendigo tem nome, e ele é chamado de Lázaro. Por isso que eu digo que essa história certamente é uma história real, que Jesus está relatando. Ele não está inventando, ele está relatando. Porque ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, e ele sabe o que acontece na terra e no céu. E ele conta essa história, que para mim ela é real. E ele traz então este homem, Lázaro, ele personifica pessoas que nessa terra passam por grandes aflições. E Jesus usa esse contraste dessa realidade para mostrar que não tem a ver a salvação com a glória dessa terra. Que o reino de Deus não tem a ver com as coisas deste mundo, mas
e nem com o que está no exterior do homem, mas com o que está no interior de um homem. Porque este homem, apesar de ter sido rico na terra, ao morrer ele vai para o inferno. Está no meio das chamas, clamando, sofrendo, no meio de um fogo que não para de arder. E ele diz: ai, estou com sede no meio dessas chamas. Gente, tem gente que não acredita mais no inferno, mas Jesus está nos alertando por meio desta história. O inferno é real e ele é um lugar de tormento eterno. O inferno existe, ele não foi feito para os seres humanos. Ele foi feito para o diabo e seus demônios. Mas aqueles que se juntam a eles, não dando glórias e honras ao Senhor, renunciando à honra que é devida a Deus e buscando a sua honra própria, estes seguirão o mesmo caminho de Satanás e os seus demônios, irão para o lugar de tormento. Por outro lado, aquele que era pobre e mendigo aos olhos humanos, tinha no seu coração uma fé genuína, tinha no seu coração uma fé no Deus eterno e guardava a palavra de Deus. Tanto que o homem rico sabia que o que levou ele para o inferno não era a sua riqueza, e nem o que trouxe o homem pobre para o céu, o Lázaro, era a sua pobreza. Não era essa a questão. Jesus não está dizendo que os ricos vão para o inferno e que os pobres vão para o céu. Tanto que o homem se dá conta e ele diz: mande que Lázaro volte e ele pregue, dê testemunho para que os meus irmãos creiam. E ele diz ainda: se um morto ressuscitar, talvez eles vão crer na palavra de Deus. O que levou esse homem para o inferno, gente, não foi a sua riqueza. O que levou esse homem para o inferno foi porque ele não creu na palavra de Deus. Lhe foi anunciado o evangelho, lhe foi anunciada a palavra, lhe foi anunciado Moisés e os profetas, ou seja, a palavra de Deus foi pregada, mas ele ridicularizou a palavra, ele não creu na palavra. E a salvação, ela é pela fé. Esse homem tinha tudo, só não tinha fé. Enquanto o pobre mendigo Lázaro, não tendo nada aos olhos humanos, guardava no seu coração a fé em Deus. Ele acreditava na palavra de Deus. Ele sabia que Deus era real e ele tinha um coração humilde, certamente no seu choro, no seu clamor, ardendo naquelas feridas. Ele dizia: Senhor, eu te amo, apesar de tudo que eu estou passando, eu creio que o Senhor está no controle. Não tendo mais nada, ele tinha Deus. Enquanto o outro, tendo tudo, se achava tão autossuficiente que pensava não precisar de Deus. Essa história nos fala sobre crer na palavra de Deus. Se você ler o capítulo todo, 16 de Lucas, Jesus está falando sobre a importância de ouvir a palavra de Deus, ouvir Moisés e os profetas, que é o Antigo Testamento, e ouvir o Evangelho, que é o Novo Testamento. E sobre guardar a palavra, obedecer a palavra. E aí ele nos traz essa história para ilustrar o que acontece com quem ouve e obedece a palavra e quem ouve e não obedece. Outro aspecto interessante é que no Evangelho de Lucas nos relata 2 vezes que Jesus envia os seus discípulos a pregar de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. O que pode ter acontecido é que essa história talvez se passou em uma aldeia onde os discípulos chegaram pregando. E talvez nesta aldeia o rico nem mesmo foi, nem mesmo saiu de sua casa para ouvir os pregadores que clamavam convidando a todos. Ele dizia: não preciso disso aí, isso aí eu deixo para os outros, eu tenho tudo que eu preciso aqui. Enquanto Lázaro, não tendo nada, foi até a tenda dos pregadores, foi até aonde os pregadores estavam pregando e entregou o seu coração a Jesus. Não tendo nada diante dos homens, ele recebeu algo eterno diante de Deus. Essa história nos fala da realidade do céu e do inferno. E nos fala o que nos leva para o céu e o que nos leva para o inferno. O que nos aproxima de Deus e o que nos afasta de Deus. Veja que esse homem rico, ele conhecia a palavra de Deus, tanto que ele sabia quem era Abraão.
e ele era geneticamente um filho de Abraão. Quer dizer que ele era um judeu. Ele era nascido da descendência de Abraão. Isso nos fala também que a salvação não é por uma questão de herança paterna ou materna, não tem nada a ver a salvação com ser filho deste ou daquele. O seu pai pode estar no céu e você no inferno, porque é algo individual, tem a ver com fé. A salvação é pela fé. Precisamos crer e viver de um modo digno do que cremos. O Evangelho está sendo pregado. Creia no Evangelho. Creia no Evangelho de Jesus Cristo. Renuncie a tudo que te afasta do Evangelho. Viva uma vida digna diante de Deus. E você herdará a vida eterna com Deus. No céu, no paraíso. Você e eu estaremos guardados e abençoados. De que adianta as coisas desse mundo se não tivermos aquilo que de fato tem valor? Pai, nós pedimos hoje, reaviva a Tua palavra no nosso coração. Que ela viva e eficaz, transforme-nos de pessoas meramente ouvintes da palavra em pessoas que praticam a palavra. Nos dá, Senhor, a salvação. Escreve o nosso nome no Teu livro, como o Senhor escreveu o nome do Lázaro, pois o Senhor o conhecia, porque o nome dele estava escrito. Escreve o nosso nome no Teu livro, Senhor. Nós cremos na Tua palavra, nós cremos no Evangelho de Jesus Cristo e nós aceitamos a Ti, Senhor, a Tua palavra como a verdade. Recebemos o Teu Evangelho como a verdade. E pedimos ajuda-nos a pregar enquanto estamos vivos, enquanto estamos nessa terra, para que toda a nossa família seja salva. Pedimos, Senhor, livra-nos, Senhor, dos nossos pecados, livra-nos da condenação eterna e nos dá a Tua paz. Obrigado por tudo, Senhor, nós Te amamos e Te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Amigo, compartilhe o devocional, envie para quem você ama, amanhã estamos juntos.